Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Deuteronômio 3, versículo 26, a parte A nós lemos: Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender, o que impede uma conquista. Ser mal influenciado. Se você observar aqui Deuteronômio 3, e o versículo 26, a parte a queixa que Moisés está fazendo foi exatamente por permitir que a insatisfação do povo de Israel, do povo hebreu, contra Deus, influenciasse ele nas decisões que ele tomou. Queridos, por quantas vezes o coração de uma pessoa, de um líder, ele fica tão envolvido com as questões da obra de Deus que ele se esquece que a obra do Senhor não é dele, que é Deus que tem o controle de todas as coisas, mas por causa de algumas influências a gente vai metendo os pés pela cabeça. Queremos fazer algo que muitas vezes não está ao nosso alcance, mas teimosamente insistimos em fazermos por causa de algumas influências. Por mais que Moisés e Arão fossem homens de Deus, eles permitiram ser mal influenciados pelas reclamações do povo hebreu. Êxodo 32 e o versículo 2 e 4, Arão, que era sumo sacerdote levantado por Deus, ele foi influenciado a confeccionar um bezerro de ouro porque Moisés foi falar com Deus no monte e lá se demorou por 40 dias e o povo, sentindo falta de Moisés, não sentindo falta de Deus, mandou que Arão confeccionasse um Deus para eles. Você percebe que Arão foi tão influenciado aqui que ele confecciona, ele obedece aquilo que o povo estava pedindo, ao invés de ele se posicionar como homem de Deus, fala: não, vocês estão errados. Nós não podemos adorar outros deuses, só temos um Deus único, vamos orar para que Deus traga Moisés de volta? Não, ele confecciona. Se você olhar também em Números capítulo 20, versículo 11, a parte A, Moisés também foi muito influenciado quando estava faltando água no deserto e Deus mandou ele tocar a rocha. Moisés, exatamente, o libertador de Israel, ele foi mal influenciado quando Deus falou com Moisés: toca na rocha. E o que ele faz? Ele bate nesta rocha. A Bíblia diz que ele fere a rocha uma vez, não, duas vezes. Ele não apenas erra uma vez, ele erra duas vezes por causa desta má influência. Tanto Arão quanto Moisés tiveram a sua conquista impedida lá dentro de Canaã, exatamente porque foram mal influenciados. Quando eu falo de influência ou má influência, eu me recordo de um colega, um jovem amigo. Quando nós éramos adolescentes ainda, nós morávamos na mesma rua, e eu lembro que o sonho dele era ser sargento da aeronáutica. Mas ele sabia que conquistar o seu sonho era muito difícil pelo fato de ser de uma família muito humilde. E todo o dinheirinho que ele ganhava, ele levava para ajudar em casa. Mas entenda, queridos, com toda dificuldade, com toda luta, mesmo assim, ele conseguiu conquistar o seu sonho de ser terceiro sargento especialista da aeronáutica. E quando ele se formou, foi uma festa muito grande. Todo mundo feliz, a família felizes, sabe, os amigos todos festejaram com ele porque a gente sabia da luta que foi para ele conseguir ser sargento especialista da aeronáutica diante da sua história de vida, de tanta dificuldade e sofrimento. Mas pouco tempo depois, um grupo de colegas, após ver ele se formar, começou a influenciá-lo, a levá-lo para as noitadas com mulheres, bebidas, cigarros e outras coisas mais. E numa dessas noites, ele estava então voltando para casa totalmente embriagado, quando ele bateu com seu carro e provocou um acidente. E neste acidente, ele mata uma pessoa e ele sofre também com vários ferimentos. Se você me perguntar qual foi o final, o desfecho da história desta pessoa que foi mal influenciada, ele foi preso, expulso da corporação e ficou deficiente físico. Você percebe como a má influência destrói tudo que está em sua volta? Quando eu olho para a primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, versículo 33, eu entendo o que Paulo está dizendo aqui. Não se deixe enganar, as más companhias corrompe os bons costumes. Essas más companhias é a má influência, destrói aquilo
tudo que você construiu, destrói os teus exemplos de vida, os conselhos, a educação, acaba com tudo que você tanto almejou. Queridos, vamos orar para que, caso você esteja sendo mal influenciado, você não se permita, se você está lutando para conquistar alguma coisa, que a influência que seja boa na sua vida e não má influência. Que o Espírito Santo te influencie para chegar onde você quer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua filha, teu filho, a não ser mal influenciado, ao contrário, para ser bem influenciado. Em nome de Jesus, amém.